Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso Meucast. Eu sou Gabriela Veras, apresentadora do podcast do Nosso Meio, e hoje estou aqui em mais um episódio para a gente falar um pouquinho, conversar com os participantes do nosso Impresso. Hoje estou com Nelson Villalva. Nelson Villalva, ele é CEO da agência Nova, esteve no nosso Impresso, inclusive na nossa matéria de capa, falando um pouquinho sobre o futuro da comunicação, e a gente vai bater um papo. Para você que não conhece, o Nelson ele é formado em administração, iniciou sua carreira profissional como diretor de contas da MPM Propaganda. Deu uma pesquisada aí na vida do Nelson, viu que ele já iniciou a vida profissional nesse universo das agências. Foi diretor, inclusive, comercial da Eletromídia e hoje ele é CEO da agência Nova, que possui sede no Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso e Brasília. Nelson, muitíssimo obrigada pelo seu sim para nossa, tanto para o nosso Impresso como para a participação aqui no nosso Meucast. E eu quero saber de você como é que começou aí a sua atração pelo mundo da propaganda, apesar da formação em administração, né? O seu olhar foi desde o início para esse universo. Me conta um pouquinho desse começo. Gabriela, é bom essa conversa nossa, porque assim eu vou te pedir perdão para começar te corrigindo, tá? Eu comecei na Bahia, como estagiário da Ideia 3, que foi uma agência que eu tive chance de ser sócio depois, que faz um trabalho incrível. Atuaram aí no Ceará por muito tempo, com o Banco do Nordeste, Verde. É um pessoal muito bom, é uma agência muito criativa, Depois eu fui para a Propeg, né, onde eu comecei como diretor de atendimento e me tornei diretor de planejamento e atendimento da unidade da Bahia. E lá eu também tive uma interação muito grande com as Propegs do Rio e de São Paulo. Vim para a Duda Propaganda em Brasília, fui para São Paulo para a MPM, voltei para Brasília pela Agnello, e aqui em Brasília eu tive 2 passagens pela Propeg, a passagem pela Eletromídia, e eu estou já há 5 anos na Nova. Mas assim, essa é uma história já de mais de 30 anos. A idade vem chegando, mas a minha relação com a publicidade ela é ainda mais antiga, porque eu sou filho de jornalistas e meu pai era atendido por Duda Mendonça, então eu cresci ali indo muito na DM9 no Garcia, em Salvador, vivendo muito ali a DIE de Sérgio Amado, que é um dos caras que eu mais respeito e ouço como conselheiro e como amigo. Então tem a DIE e a Propeg, então eram grandes referências para a gente naquela época na Bahia. Então, desde pequeno, eu sempre quis estar naquele ambiente. E aí calhou que na faculdade de administração, e aí você me pergunta por que administração, Nizam frequentava lá, era amigo de minha mãe, enfim. E aí, quando ele volta para São Paulo, ele passa 2 anos na Bahia, né, 87, 88, e eu tive chance de conhecê-lo nessa época, muito menino ainda. E aí, ele fez uma entrevista para a revista Playboy, né? E na revista Playboy ele diz que ele fez a formação em administração e que a administração era bom porque você conseguia ter a visão dos clientes e do negócio dos clientes. E na época também não tinha tradição de curso de propaganda, né? Quando eu entrei na faculdade, o curso de propaganda na Bahia só tinha 1 ano de idade. Então tinha aquele negócio, um curso novo, eu vou aqui na bola que Nizam falou na revista. Então deixa eu fazer administração e depois eu fiz pós-graduação, fiz uma formação continuada em marketing e propaganda. Então esse é um pouco aí do meu tempo na propaganda. Que conselho que você seguiu, né? Não tinha como não seguir esse conselho. E a administração é um pouco disso mesmo, né? É um curso que, inclusive, eu tenho muita vontade de cursar, eu sou formada em jornalismo, né? Mas eu acho que a administração, ele dá uma visão geral sobre negócios. E eu acho que saber sobre isso é como se fosse um curso introdutório sobre o mercado de trabalho. Então, assim, é uma ferramenta que você usa independente do mercado que você vai trabalhar, né? Sim, isso. Que, se você não sabe o que você vai ser na vida, faça administração. Então, quem não dava para nada fazia administração, mas tinha essa visão dele, que é uma visão muito bacana, que você entendia um pouco do funcionamento, né? Você tinha um entendimento de negócio, de empresa, e claro, né, o marketing era uma das disciplinas derivadas da administração, mas entender as dores do cliente é uma coisa importante, é uma coisa relevante. Então,
foi muito essa leitura que eu fiz um dia e ficou na cabeça. Já foi um passo estratégico, né? Inclusive, na matéria que você participou no conteúdo do Impresso, né, que fala sobre o futuro da comunicação, como eu citei na minha abertura, traz um estudo aí da Aberj em parceria com a Cortex, que mostrou que 58% das empresas de diferentes segmentos utilizam a tecnologia nos setores da comunicação. E eu acho que você sentiu aí a chegada da tecnologia. Como é que foi essa mudança na rotina da Nova? O que é que vocês sentem que a tecnologia impactou o trabalho de vocês? Diretamente a IA, hoje em dia a gente tem várias denominações, ferramentas diferentes, né? Mas como você sentiu aí quando a tecnologia fez mudar totalmente o cenário de atuação da Nova? Nesse passado aí que eu te contei, né? Eu comecei quando as agências estavam migrando para o computador, né? Então você tinha os estúdios de arte, fazia uma arte final no papel manteiga, com fotolito. Então eu peguei o fim dessa era e o começo de outra. E aí, assim, não passados ali 7, 8 anos, a internet era uma realidade. E a internet exige da gente uma reinvenção constante. Eu tenho, Gabriela, assim, este negócio nosso é um negócio de gente. Tá? De tratar com gente, de conhecer gente, de traduzir mensagens para gente. Então, nada vai nos substituir, mas a gente tem ferramentas que podem nos fazer melhor, mais ágeis, mais rápidos. Então, quando eu entrei nessa história aqui, você tinha que programar um anúncio, você mandava por fax, autorização, tinha um boy que levava um fotolito. Quando você fazia uma campanha nacional, você tinha que despachar na Varig ou na VASP um fotolito para cada canto do Brasil. Então, isso nos deu velocidade, nos deu agilidade. Eu vejo, tá, a IA, eu vejo todas essas ferramentas que estão ajudando o nosso dia a dia como uma ferramenta para nos acelerar, que a gente possa entregar mais rápido e melhor. Tá? Eu acho que a gente não pode ter uma visão da tecnologia pela tecnologia, mas no que a tecnologia nos faz melhor. O que nós aqui, que entendemos, que estudamos, que pesquisamos, como a gente usa ela e como ela nos torna melhor, como ela nos faz mais competitivos, como ela reduz nossa chance de erro. Hoje, por exemplo, a gente consegue, numa plataforma como a que a gente está conversando hoje, fazer uma pesquisa muito rápida. Uma pesquisa qualitativa exigia recrutamento, alugar uma sala, enfim, hoje a gente põe de pé tudo isso muito rápido. Tá? Então, nossa essência não se perdeu. O que aconteceu é que a gente vem acelerando e vem tendo mais alternativas para fazer mais, melhor e mais rápido. Esse negócio, e também graças à tecnologia, que a gente consegue traçar a jornada, saber onde cada cliente está, onde cada consumidor, onde cada cidadão está a cada tempo, a gente consegue entender onde ele está, para onde ele vai, qual é o hábito dele. Então, as decisões de mídia se tornaram mais complexas também. E aí, claro, a gente tem esse poder todo de tecnologia em todas as áreas para nos fazer comprar mídia melhor, criar melhor, entender melhor, testar melhor, mas sem nunca perder de vista que, fundamentalmente, a gente trata com pessoas. Né? Propaganda são pessoas. Eu estou aqui na agência, final do dia, aqui, quando todo mundo foi embora, isso aqui não é nada. Não tem fábrica funcionando, não tem máquina, não tem turbina, não tem nada, são pessoas. Né? Então, e é sempre isso, é gente boa que faz a diferença. Então, para mim, a publicidade é uma ciência de pessoas boas entendendo outras pessoas e tentando traduzi-las. Né? Claro, a tecnologia ajuda, mas nunca vai nos substituir. Eu vejo assim, muita matéria falando em medo, uma mudança no trabalho, mas assim, eu me lembro que os diretores de arte, na minha época, quando eu tinha 19, 20 anos, velhos, o pessoal ia numa boa fazer curso de CorelDRAW, curso de PageMaker, e 2 semanas depois, o talento deles, que não se perde, estava lá no computador. Né? Foram muito poucos que não quiseram fazer a transição. Então, acho que o importante da gente é ter um olhar aberto para entender essas tecnologias como ferramentas que nos agregam, que nos fazem melhores.
Muito bom. Inclusive, as nossas capas do impresso é feito pelo Silvio, um design que ele utiliza da IA para criar essas capas. Óbvio que tem todo um brief, é muito difícil ele chegar no resultado que a gente deseja, e não é nem no resultado que a gente deseja, mas assim, até a IA chegar no que ele mesmo idealizou como a capa, é um processo muito longo. Inclusive, a gente tem um vídeo no nosso canal no YouTube, é só acessar nosso meio no YouTube, que você vai ver um pouquinho do processo de criação de uma das capas do nosso impresso, que aqui no Nordeste, a gente está vamos lançar agora a nossa 15ª edição do impresso, né? E a gente já teve um impresso falando sobre o IA, e até com esse olhar positivo mesmo, de ver a IA como um braço para ajudar, né? Inclusive, você trouxe para o nosso impresso em Brasília essa fala, que mesmo em tempo de dados, o diferencial é o olhar humano. Enfim, a gente acredita muito nisso, né? E eu queria saber qual é a receptividade das marcas, não só das marcas, mas também das contas públicas, né? Você está em Brasília, então, assim, trabalha muito com contas públicas para entender, compreender e aceitar a criatividade das agências, e não é nem deixar de lado os dados, mas é confiar naquele olhar de um criativo. Vamos lá, a própria IA se alimenta, né, do que foi construído num passado nosso, né? Então, ela vai evoluindo, aperfeiçoando a partir de tudo que a gente deixou lá. O olhar da surpresa, né, o olhar diferenciado, o olhar inusitado, seguirá saindo de nós mesmos, tá? Claro, a IA vai nos dar mais agilidade, com poder computacional, nos ajudando a concluir mais rápido, né? Mas, assim, a gente tem que tomar, né? Por que esse lado humano? Porque a gente mergulhou com a internet muito numa questão de métrica, resultado. Mas, assim, não adianta, né, eu ter o resultado. Vamos lá, eu encontro você, fiz um contato, então minha mensagem chegou até você, eu estou aqui diante de você. Se minha mensagem não for boa, não tem engajamento, não tem envolvimento. Então, a gente viveu uma época muito acirrada de métrica, resultado, CPM, KPI, mas assim, não adianta nada a gente ter tudo isso se a gente não levar conteúdo relevante, se a gente não levar uma mensagem que faz a diferença. Então, eu sinto que de um tempo para cá, a gente está conseguindo perceber que não é audiência pela audiência, mas resultado pelo resultado. E temos que chegar lá e temos que chegar bem. E temos que chegar falando direito o que o cliente espera, o que o cliente entende. E aí, claro, eu vou ter todo esse arcabouço tecnológico que vai me dizer, né? Vai me dizer até, né? Eu posto uma mensagem ali, eu trago esse contato. Hoje eu consigo muito rapidamente saber se essa mensagem é boa ou ruim e trocar. Mas nada substitui a qualidade do meu conteúdo. E aí, assim, sempre assim, a capacidade da surpresa, a capacidade de fazer diferente, ela vai ser sempre alicerçada nas pessoas. Muito bom. A gente fez um evento agora no início do ano aqui em Fortaleza que se chama Perspectivas Nordeste, né? Foi a 2ª edição do nosso evento. A nossa ideia, inclusive, dar essa introdução, né, para os líderes e trazer pesquisas que dão uma previsão aí de como vai ser o ano de 2025. E uma das pesquisas apresentadas foi da PwC Brasil, onde mostrou que 45% dos CEOs no Brasil e 42% no mundo acreditam que suas empresas não serão viáveis por mais de 10 anos se mantiverem no rumo atual. Então, olhar aí para inovação. Estou conversando com você, que é um CEO de uma agência, né? No caso aqui, eu acho que a maioria era CEO de marcas, especificamente de setores, segmentos diferentes, né? Mas eu queria saber de você como agência. Inclusive, no episódio passado, eu trouxe a Carolina Morales, que ela é CEO da iComunicação. Não sei se você conhece, é uma agência de Brasília também. E ela até fala, né, que as agências precisam se tornar consultoras estratégicas do negócio, né? O olhar não é só mais para a criação, mas com uma estratégia de negócio mesmo. Eu queria saber de você, o que é que você espera aí do futuro do mercado das agências? Como você disse, né? Nós vamos continuar sendo necessários, mas temos que acompanhar aí a evolução e a inovação. Queria saber o que é que você espera dos próximos anos, como CEO da Nova. Em primeiro lugar, Gabriela, você falou aí do trabalho do nosso meio, né, dos encontros. E eu queria parabenizar, eu vindo da Bahia, do mercado da Bahia, eu sei das dificuldades e eu sei especialmente da importância que é manter iniciativas como o nosso meio, tá? E conheço um pouco da vitalidade do mercado do Ceará.
tenho alguns amigos aí. Então, é muito importante esse vigor de vocês, mantendo aceso. E assim, boa parte da minha alegria com a chegada de vocês é ver que é uma iniciativa nordestina chegando num mercado, em tese, um pouco mais maduro, um pouco mais desenvolvido, eu não digo em talentos, mas sim em verbas, em anunciantes. Então, queria deixar aqui o meu abraço, reconhecimento à iniciativa de vocês. E quando a gente fala aí de essa questão que você traz de ser perecível, né? Eu trabalhei numa agência de Nizam, MPM, e os ensinamentos dele precipitavam para baixo, né? E aí eu tinha um chefe que eu gosto muito, foi um amigo, que é o Marcelo Passos, e Marcelo dizia assim, quando a gente saía, eu vou te pedir desculpa pelo termo, o que é que pode me foder amanhã? Né? Então eu saio da agência pensando aonde é que eu posso errar, onde é que eu posso perder o passo. Esse negócio nosso é muito intenso, porque ele muda a cada dia. Então, vamos lá. A gente viveu, por exemplo, o Second Life, 2005, 2006, era a moda. Ditavam 300 tendências do Second Life, né? Pouco antes da pandemia, na pandemia, era o metaverso que ia tomar conta do mundo, só se falava de metaverso. Então, eu penso, Gabriela, que a gente tem que estar sintonizado, antenado, mas aí, de novo, tá? São as pessoas que vão conseguir pesar, ponderar e entender o que é moda, o que é relevante, o que vai fazer a diferença. E aí a gente tem essa capacidade de reinvenção. Hoje, por exemplo, a gente tem um share cada vez mais expressivo no digital, né? A gente trouxe para a agência, antigamente você tinha a mídia, né, você colocava na mídia o pessoal que sabia fazer conta, então o pessoal vinha do financeiro. Hoje você tem o BI você tem gente que tem formação em sociologia, mas tem gente formada em estatística, né? Então a gente vai, na verdade, horizontalizando, abrindo para novos talentos, e aí a nossa capacidade de síntese, de compreensão de cada disciplina dessa, de tudo que vai compor, entendendo que cada área, cada segmento da agência ficou mais complexo. Você produzia um anúncio. Hoje você produz criativos dinâmicos em série que estão lá trocando a todo tempo, né? Hoje você consegue ter resultado de mídia no dia seguinte, você consegue fazer correção, e aí a gente volta para aquela história de mais aceleração, de tudo mais ágil, né? Graças à tecnologia. E aí, de novo, é a nossa capacidade de ler, entender, não embarcar em moda passageira é difícil, né? É difícil porque todo trade converge para isso. Se a gente olhar, né, todas as publicações de 5 anos atrás, um pouco antes da pandemia, até durante a pandemia, a palavra de ordem era o metaverso. Vai ser tudo metaverso. O que é o metaverso hoje? O que é o Second Life hoje? Né? Você tinha anunciantes com comunidades no Second Life, mas ninguém nunca pensou, o que isso vai me trazer de fato? Né? Eu tenho minha vida agora aqui, eu faço conexões digitais, mas assim, eu vou ter outra vida em outro canto, sabe? Eu acho que de repente nunca buscaram fazer uma reflexão muito profunda sobre algumas modas. Eu acho que tem que ter pé no chão, coerência, entendimento, para poder ter essa capacidade de reinvenção, né? Separar o que é que não vale, o que é que não vale em cada iniciativa dessa, e entender. Então hoje, por exemplo, a gente tem aqui na Nova muito investimento em BI, muito investimento em ferramenta, muito investimento em dados, porque a gente entende que isso nos dá, né, uma proeminência, isso nos dá uma facilidade para planejar a mídia, para ter insights, para ter ideias, né? E aí a gente volta no que você me falou da Carol, né? Com conhecimento, com dados, a gente consegue se tornar para o cliente o nosso contato mais relevante, mais importante. E a gente só vai seguir aqui vivo, firme e forte se a gente for relevante, né? Então a gente depende de ser relevante. E isso hoje só é construído, ou boa parte disso é construído, com dados, com informação, com tecnologia. Bastava a gente ler 3, 4 jornais, a gente vê um telejornal. Então hoje tem que fazer tudo isso,
gente tem que ler clipping, a gente tem que saber o trend do dia, a gente tem que ter monitoramento do dia. Então, ficou tudo mais difícil. E para a gente conseguir ser relevante, a gente vai ter que consumir cada vez mais informação e ter isso na ponta dos dedos. Inclusive, a gente noticiou essa semana 2 campanhas produzidas por vocês, tanto para o Ministério da Saúde como também para o Banco do Brasil, né? Campanhas muito jovens, envolventes, com um olhar muito do que a gente vê de tendência de adaptação ao ambiente digital, a essa linguagem que acompanha aí a geração Z. E aí eu queria saber de vocês, né? Como é que vocês fazem para passar a mensagem que o cliente precisa, ainda mais olhando para contas públicas, né? Às vezes tem um papel social naquela mensagem. Eu preciso garantir que as pessoas compreendam a mensagem X e não pode fugir disso. Mas, ao mesmo tempo, vocês têm que trazer o olhar para essa mensagem ser envolvente, né? Queria saber os desafios aí de passar essa mensagem para um público gigantesco, né? Então, assim, não é nichado como uma marca específica voltada para os adolescentes. Não, eles querem falar com todo mundo. Então, como é que vocês fazem para passar essa mensagem e garantir que o conteúdo engaje e chegue aí nas plataformas digitais? Vamos lá. A campanha do Banco do Brasil que você citou foi uma iniciativa nossa a partir de entendimento, monitoramento do mercado e da dificuldade que é o final desse primeiro trimestre do ano, com aquelas contas de início de ano. E aí penso que a gente conseguiu tornar a comunicação, tornar a mensagem do banco muito coloquial, muito próxima para quem está vivendo o dilema dos boletos chegando, de tudo quanto é ordem, de escola de filho, IPVA, IPTU, enfim, todos aqueles impostos, taxas e custos que nos são impostos no início do ano. A campanha da saúde, Gabriela, você citou ela hoje, e hoje é um dia muito... A gente está muito feliz aqui na Nova, porque voluntariamente essa campanha foi objeto de uma matéria do UOL hoje, elogiando a perspectiva inclusiva, né, humanista, do governo estar oferecendo aquilo que ele pode, tem e deve oferecer, que é cuidado para o cidadão, né, a expansão do cuidado, né, envolvendo as ISTs, um olhar muito humano na saúde, né, e tudo isso, de fato, podia ficar muito careta. Qual é a nossa missão? Era traduzir isso para o público. E aproveitando essa ambiência toda de carnaval, a gente teve, aliás, o nosso Paulo Lima, que foi o redator dessa campanha, diretor de criação, é do Ceará, tá? Eu já volto nisso. Então, o Paulinho entrou aqui um dia e ele disse, porra, estou com uma ideia aqui. E a ideia dele era transformar aquele consagrado faraó em proteção. E aí a gente desfilava, né, toda a forma de proteção que o cidadão precisa usar durante o carnaval, desde a água para hidratação, passando pela camisinha, os tratamentos preventivos. Quando ele traz aquilo, a gente, opa, isso aqui dá liga, isso é bom. Então, um pouco da nossa missão aqui é ter esse pulso no povo, para ver se o que a gente cria aqui dentro tem aderência ou não. Quando a gente vê o UOL hoje nos dedicando com reconhecimento, a gente fica muito feliz, porque... E os números da campanha também, BI, são muito bons. Ontem a gente teve um primeiro relatório parcial, e aí assim, esse UOL de hoje só coroou e nos trouxe alegria e felicidade. E aí, voltando, né, a esse desenvolvimento criativo, para a gente ter esse resultado, para a gente ter essa compreensão, a gente precisa ter diversidade, a gente precisa ter olhares diferentes, e a gente precisa fundamentalmente ter o respeito de entender o que cada um desses olhares traz sobre a comunicação, para entender se é bom ou não. Eu tinha um diretor de criação que ele dizia que a gente tem que ser um pouco esquizofrênico, a gente tem que sair do nosso corpo e nos olhar de fora, para ver se aquilo impacta ou não. A gente não pode trazer nossos preconceitos, a gente não pode trazer nossas barreiras à comunicação. A gente precisa olhar o briefing frio e entender o que é que o cidadão precisa de fato, para que a gente possa pôr uma mensagem relevante no ar. Então, hoje é um dia de muita alegria para a gente, por isso, porque a gente está com uma sensação muito boa de que a gente conseguiu fazer a diferença, levando uma mensagem importante de utilidade pública para o dia a dia do Julião, do carnaval que está começando hoje, para uns amanhã, na minha Bahia começou ontem. Muito bom, muito bom. Você falando, né, a gente
nesse ambiente digital, de rede social, as coisas às vezes chegam numa repercussão que muitas vezes não foi o que foi imaginado desde o início, né? Eu acredito que esse olhar da diversidade, pegar várias opiniões mesmo, porque às vezes é uma coisa que você não enxergou, que poderia ter uma dupla interpretação e que muitas vezes quando você solta nas redes sociais acaba, enfim, gerando essa má repercussão que de fato não é a intenção, né? E eu queria saber de vocês, como é que vocês fazem para ter essa segurança? A gente vê aí muito o marketing de influência, esse tema foi muito forte agora no início, né? No início do ano, teve a planilha dos influenciadores, foi inclusive um episódio que a gente trouxe aqui para o podcast para falar não necessariamente sobre a planilha, né? Mas falar um pouquinho sobre esse olhar, né? Porque existe uma certa insegurança em você investir a imagem da sua marca, atrelar a imagem da sua marca a uma pessoa, que é uma outra marca, né? Por mais que seja uma pessoa, mas é uma outra marca. E eu queria saber de vocês, como é que vocês têm essa segurança? Acredito que você já previamente respondeu, né? Com esse olhar da diversidade, ter outros olhares, mas falando um pouquinho sobre o cenário do marketing de influência em Brasília, né? Como vocês fazem isso? Se é um passo seguro, principalmente vocês que atendem contas públicas, enfim, que tem que falar com muita gente, né? Se vocês conseguem investir e ter esse olhar para os creators. Gabriela, eu tenho uma opinião muito pessoal, e aí eu não queria te responder como um CNPJ, mas é um negócio que eu falo muito quando a gente trata desses jovens que têm influenciador. Trazer um influenciador exige sangue frio. Né? Sangue frio por quê? Porque os conteúdos são testados ali na audiência dele. Nem sempre os números do influenciador no passado são garantia do sucesso da mensagem que você está colocando no ar hoje. Então, vamos lá. Se Gabriela é uma influenciadora, ela trata bem do tema A. Se eu trago um tema B para a Gabriela, isso pode performar muito mal. Ou, de repente, não. Pode ter um olhar diferente da audiência de Gabriela e aquilo virar rastilho de pólvora. E então, aí você tem a primeira questão, como é que você precifica isso? Eu compro o Jornal Nacional, eu sei exatamente que eu vou ter mais ou menos aquela audiência. Então, eu tenho que ter sangue frio e maturidade para apostar, saber se deu certo, né? Se deu certo, ótimo. Se deu errado, entender que eu estou num ambiente de teste. E aí, assim, o teste nos conecta com a questão também do conteúdo, né? Se Gabriela tem aquela audiência, ela tem porque ela tem um jeito, um formato, um jeito, uma expressão. Eu não posso impor um conteúdo com minha cara, que não é a cara de Gabriela, para a audiência de Gabriela. E aí também muito anunciante está acostumado a provar um roteiro fechado até a vírgula. E às vezes eu tenho que dizer, Gabriela, olha, o assunto é esse aqui, toca a ficha aí. E eu tenho que ter o sangue frio de novo e a confiança de entender que Gabriela vai traduzir aquela minha mensagem do melhor jeito para a audiência dela. Sabendo que se eu errei, eu vou ter que dizer, pô, Gabriela, deu errado. Vamos fazer de novo? Então, a internet tem, né, essa questão de teste A e B, né, de corrigir rota. Você compra a TV, compra um flight de TV, você compra um anúncio de jornal, é aquilo. A internet nos tem, né? A internet nos dá essa facilidade de testar e voltar. Então, a gente tem que aceitar a internet com suas vantagens e desvantagens. A desvantagem desse ambiente de internet é que a gente não vamos ter controle de todo o nosso conteúdo, toda a nossa narrativa. O que é que a gente pode fazer? A gente tem a facilidade de corrigir muito rápido. Então, quando a gente vai para esse ambiente do marketing de influência, é super importante a gente ter esse olhar, que pode dar certo, pode dar errado, tem que ter cuidado na escolha. O cuidado na escolha não significa êxito, sucesso futuro. E o sangue frio também para dizer, olha, eu vou deixar a Gabriela traduzir minha marca. Né? O jeito que a Gabriela traduz minha marca não é, às vezes, do jeito que o redator vai traduzir aquela marca. Então, a gente tem que ter esta maturidade, né? Esta maturidade e acho que essa palavra, essa de sangue frio, é uma palavra esquisita para usar, mas assim, a gente bota um negócio lá, a gente vê ele ali resolvidinho, fechadinho. No marketing de influência, a gente projeta aquilo. Pode dar muito certo, pode dar muito errado. Mas aí, de novo, Gabriela, nada disso muda, tá? Por estar no digital.
Quantas vezes, por exemplo, a gente tinha celebridades em TV que tinham uma conduta, as marcas faziam teste, tinha uma aderência com a imagem, a campanha ia pro ar, no outro dia uma declaração, um comportamento com aquela campanha, né, na lata do lixo. A única diferença, de novo, é que na internet isso é tudo muito rápido. Eu já fiz campanha com celebridade, que a gente botava ela no ar hoje, dava 3 dias, a gente tem que tirar do ar porque fulano fez isso, fulano fez aquilo. É a mesma coisa, só mudou o meio e a velocidade. Então, de novo, né, a nossa essência não muda, o que a gente tem que fazer é nos adaptar a essas mudanças que os meios e as ferramentas vão trazendo para a gente. Achei interessante o que você disse, né? Da mesma forma que o errar é rápido, o consertar também tem que ser rápido, né? Então tem essa facilidade de você poder, enfim, se pronunciar ou reverter. As marcas anunciantes têm que ter muito claro, olha, eu posso errar. Né? Às vezes tem cliente que pós-testa uma campanha e diz, não deu certo. E aquilo vira quase uma punição para a agência e para o cliente. Mas, na verdade, um pós-teste existe para correção, para melhoria. Então, eu acho que nesse ambiente de marketing influência, a gente precisa, deixar fluir um pouco e entender que a gente vai ser conduzido, vai ser navegado, a gente não vai ter o controle ali do leme do barco. E isso é bom. Muito bom. E agora voltando um pouquinho para o nosso Impresso, né? A gente, inclusive, produziu alguns conteúdos para as nossas redes sociais, agradecendo aos profissionais. A gente teve a participação de 15 profissionais aí do mercado de Brasília. Também tivemos o anúncio de 10 marcas e dentre essas marcas está a Agência Nova. Então a gente agradece demais essa parceria de vocês. O Nelson participou também da matéria de capa. Então, assim, contribuíram aí com a produção desse impresso, né? Da gente dar start a esse projeto, né? Inclusive a gente estava refletindo sobre a nossa chegada em Brasília, né, veio muito com o nosso DNA já, né, de entregar um conteúdo especializado. A gente não fez um movimento só de anunciar a nossa chegada, mas a gente também entregou esse conteúdo, que é o que, enfim, é o nosso combustível para a gente continuar existindo. E agora, falando de futuro, eu queria saber dos próximos passos da Agência Nova, né? O que é que vocês têm esperado para 2025, né? Acredito que vocês conhecem, entendem, têm maturidade de mercado para enxergar as próximas tendências e eu queria saber de vocês quais são os próximos passos. Olha, aí a gente volta a falar do digital, tá? O digital é uma área que vai crescer mais, vai exigir mais investimento em ferramenta, em pesquisa, e até mesmo um entendimento nosso, né, para poder, às vezes, subverter o nosso olhar criativo e, às vezes, começar pelo digital, que não é a linguagem, às vezes, do filmão dos 30 segundos, não é a linguagem, às vezes, do títulozão que vai para a mídia exterior, vai para o jornal, para a revista. Então, acho que assim, o nosso olhar de futuro hoje, onde a gente está investindo em gente, ferramenta e consultorias, é ficar cada vez mais competitivo no digital. Tá? E isso não significa que a gente coloca um meio em supremacia ao outro, porque a nossa jornada está muito mais complexa hoje, né? A gente tinha aquela chamada mídia-mãe, que era o Jornal Nacional e uma mídia exterior. Hoje a gente tem uma compreensão de que esse consumidor, esse cidadão, ele consome lá a tela do celular quando ele está no ônibus ou no metrô, quando ele desce na estação ele vê uma mídia exterior, mas também ele podia estar no ônibus ou no metrô ouvindo uma rede social, vendo uma rede social e ouvindo um streaming de áudio ou mesmo uma rádio tradicional. E aí ele chega no trabalho, ele pega o elevador, ele vê uma mensagem do DOH, ele vai almoçar no refeitório, vai almoçar no passe de alimentação, ele pode ver um DH ou uma televisão, ele volta para casa, ele repete essa jornada, ele chega em casa, ele vê uma TV, ele pode encerrar o dia numa rede social. Então os nossos pontos de contato são muito mais fragmentados, né? Então não existe essa supremacia de uma mídia em relação à outra, mas sim uma compreensão mais de complementariedade dos meios. E claro, né, pela digitalização de muitos meios, a TV indo para o streaming, o DOH, a gente consegue ter rastro de toda essa pegada, que está cada dia mais complexo. E aí isso vai exigir que a gente tenha a mensagem certa, na hora certa, no lugar certo, num nível de complexidade de variáveis como a gente nunca viu.
Então, esse olhar de futuro, os 10 anos que você perguntou, é estar preparado para saber onde a gente coloca o conteúdo certo, na hora certa, com o meio certo. Então, é o que dizer, como dizer e quando dizer, assim, com um nível de exatidão muito grande. Muito bom. E já encerrando nossa conversa, a gente tem o costume de sempre publicar dicas de livros, filmes e séries, até contas e personalidades que você acompanha, que você queira compartilhar, que você acha importante trazer aqui. Pô, eu não vou fugir da área não, já que a gente está falando com um veículo de 3, eu até pensei nisso, mas assim, tem um livro que eu gosto muito, que já é um livro que eu posso dizer que é antigo, que é o Verdades, Mentiras e Propaganda, né? Que é um livro sobre planejamento, né? Que já é um clássico, ele é do John Steele, né? E ele traz, né, um olhar sobre a comunicação, sobre a publicidade na sua essência, que é esse entendimento das pessoas, dos seus desejos e motivações. E eu acho até já, você fez, Gabriela, a gente fazer uma reflexão de passado e de evolução, né? E aí me veio à cabeça Mad Men, né? Porque a gente tinha ali o começo de uma publicidade que começa a mergulhar em pesquisa, na pesquisa de mídia. A gente tinha um ambiente extremamente empírico, né? Então hoje a gente vive num momento de dados, informação, pesquisa todo o tempo, cruzar essas informações todas na hora certa, do jeito certo, mas é sempre bom a gente lembrar que tudo isso é gente, é intuição, é inteligência, é perspicácia. Então eu vou deixar essas 2 dicas aí, não estou muito inspirado hoje para isso, não. Não, já tá ótimo. Muitíssimo obrigada, Nelson, pela sua participação, por você ter topado aí participar tanto do nosso impresso, como também da nossa gravação aqui do podcast do Nosso Meio. Obrigado a você, Gabriela. Manda um abraço com o Fernando, tá? Muito bom. Você que está nos escutando e nos assistindo, acompanhe o nosso Meucast. Novo episódio sai toda sexta-feira. Acompanhe também as redes sociais do Nosso Meio no Instagram, @o-nosso-meio, e claro, o nosso portal nossomeio.com.br. Nos encontramos na próxima sexta-feira. É isso. O meio é nosso. Fortaleça o nosso meio.